Quando eu comecei a primeira casa de isopor, já tinha a construtora, a gente fazia reformas, piscinas, acho que eu já comentei com vocês aqui algumas vezes, e isso foi um dos problemas que nós tivemos nas primeiras obras. E o meu nome é Otoniel Tavares, eu sou especialista nas construções de EPS. Nós temos mais de 40 mil metros quadrados já construídos com casas de isopor, com casas em EPS com painel monolítico. E é uma das questões que no primeiro ano de construção me vinha sempre à mente era se compensaria, se valia a pena a gente ter um custo a mais, um custo adicional. Pense bem, nós temos a equipe. E eu me lembro que um dos engenheiros uma vez fez uma reunião quando eu era ainda mestre de obras e ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa, quem produz, quem coloca o dinheiro na mesa dentro da empresa é o profissional. Então, o ajudante, ele ajuda o profissional, ele não produz. O engenheiro também não produz. Na época, a maioria das pessoas que trabalhavam ali recebiam por medição tanto os empleiteiros quanto os profissionais. Então ele falava o seguinte, o dono de empresa ele não produz, o encarregado não produz, porque o encarregado está ali para conferir o serviço, o engenheiro não produz porque a função do engenheiro é outra, o mestre de obras também não produz no seguinte, gente, não me leva a mal, tá? Não produz da seguinte forma, não é ele quem coloca a mão na massa. Quando vai fazer a medição no final do dia, o que é levado em consideração é quantos tijolos foi colocado, quantos metros de reboco foi feito. Então ele sempre falava isso, que o que colocava dinheiro na mesa, o que dava a produção, o que fazia a fatura, a medição, era o pedreiro, o profissional. E isso, assim, criou um certo bloqueio no momento de contratar a supervisão. Me criou um certo bloqueio, por quê? Com o valor que eu pago no supervisor, com o salário do supervisor, eu conseguiria contratar mais 2 pedreiros, por exemplo. Então, quer dizer, eu estava contratando, olha só para você ver a limitação que chegou na minha mente, e isso tudo no primeiro ano de construção em EPS, tá? Mesmo que eu já tinha algumas outras obras, mas assim, as obras de EPS vieram com mais volume, né? Então isso fez com que a gente tivesse que repensar várias coisas, mas pense na minha limitação, assim, pode ser ou não uma limitação, e isso eu quero até que você coloque aí no comentário o que você acha disso. Olha, o salário de um supervisor é o suficiente para pagar mais 2 pedreiros. O supervisor não produz, ele não pega na ferramenta, quer dizer, se a gente depender de um supervisor para construir uma casa, não que ele não saiba, às vezes até sabe, mas não é a função dele fazer a produção na obra em si, a função dele é outra. Então a gente sempre antes de contratar alguém, sempre relutou. E esse vídeo eu quero que você pense comigo se vale mesmo a pena contratar um supervisor, qual é a função dele, se esse é um dinheiro que a gente pode ou não economizar e se isso, qual é a melhor escolha, e eu vou trazer a minha opinião aqui para você, tá bom? Finalizando assim o case, a história que eu estava contando para você, eu gostaria de dizer que um dos encarregados, que era um bom encarregado, um bom mestre de obra na época, se acidentou, ele caiu de moto, quebrou a clavícula e por esse motivo eu tive que colocar ele para trabalhar, ele recebeu uma promoção e teve que trabalhar como supervisor. Eu não queria, ele não podia ficar parado, mesmo depois que ele melhorou, né, mas ele não podia mais chapar massa, não podia mais trabalhar no serviço pesado, e ali eu falei para ele, não, eu quero que você supervisione as obras, eu vou te passando um treinamento para você fazer um acompanhamento na obra e tal, aos poucos. O que você acha da ideia? Você quer continuar trabalhando com a gente, tudo? Ele topou, e aí depois disso a gente foi colocando mais supervisores, até que hoje eu acredito que o supervisor, não contratar o supervisor não é uma escolha sábia. E agora eu vou te mostrar o porquê. O supervisor da obra,
ele é responsável diretamente pela qualidade da obra, tá? O supervisor, ele é responsável pela qualidade da obra e pela produtividade da obra. O supervisor é os olhos do dono da empresa dentro daquela obra, ainda mais quando se tem mais de uma obra, ou que seja só uma. Ele vai estar supervisionando as obras e é ele que vai passar o feedback, vai falar, olha, eu acredito que isso não está correto, isso aqui pode nos dar algum problema, isso aqui pode não levar a gente para o caminho certo. O supervisor, ele é o que faz o acompanhamento da obra, confere se não está assumindo ferramenta, se não está pedindo material demais, pouco material, não deixa faltar material na obra. E mesmo que a produção, e ela realmente vem do profissional, do pedreiro, que é quem está com a ferramenta na mão, mas preste atenção nisso, o supervisor de obra é aquele que dá as condições para que o profissional possa produzir. Perceba que sem um supervisor que está ali dando essas condições para o profissional, oferecendo as ferramentas necessárias, os materiais necessários, a quantidade de ajudantes, ou até mesmo mostrando uma solução melhor, sem ele, com certeza a produção desse profissional tende a ser bem menor. E aí com isso eu comecei a estudar mais profundamente para contratar um próximo supervisor e observar que as obras que estavam sendo bem assistidas, a produção dos profissionais eram 40%, 50% maior do que aquelas obras em que estavam apenas os encarregados, mestres de obras, sem o acompanhamento dessa supervisão. Tá? Quer dizer, o supervisor, ele é capaz de fazer com que a obra ela renda mais e não dê o terrível erro e retrabalho de obra. Então, o que ele economiza com a administração da sua obra é o suficiente para cobrir o salário dele e ainda dar muito lucro. Então, voltando àquela pergunta inicial que eu fiz, será que vale a pena pagar um supervisor ao invés de mais 2 profissionais? A minha visão é que vale muito a pena. Se eu tivesse que escolher entre ter um supervisor e um pedreiro, ou ter 3 pedreiros na obra, eu prefiro ter um supervisor e um pedreiro e os ajudantes necessários. Porque esse supervisor, ele vai estar ali organizando a equipe, ele vai estar ali direcionando, e você tem que perceber que esse supervisor, ele precisa de ter liderança, tá? Com certeza não é qualquer supervisor, e ele precisa de um treinamento, ele precisa passar por um treinamento de liderança, comunicação com os proprietários, ele tem que ter boa comunicação com os funcionários que eles estão, e se ele não tiver boa comunicação, daqui a pouco você também não tem mais ninguém trabalhando na obra. Se ele não tiver liderança, ele não tem respeito, as pessoas não vão fazer o que ele pede. Então tudo isso conta para que esse acompanhamento de obra seja muito eficaz. E assim, você também pode ter a supervisão na sua obra. Eu indico que você procure um engenheiro que tenha conhecimento de causa, uma equipe que vai construir a sua obra, que tenha essa supervisão. E se não tiver, você mesmo contrate alguém para supervisionar. Vale muito a pena. No final das contas, é algo que sai muito mais barato do que você deixar a sua obra rodando ao léu, né? Rodando sem esse amparo. Parece que a obra está desamparada. E olha só, isso não é brincadeira, é algo muito sério, tá? É algo muito sério, com toda certeza. Antes, quando eu não tinha essa supervisão na obra, eu fazia essa supervisão pessoalmente. Só que nas 2 primeiras obras de GPS, exatamente no momento em que eu tinha 2 obras, eu fazia essa supervisão e todos os outros trabalhos, igual qualquer empresário. Todo mundo que começa uma empresa sabe que é uma empresa, né, como costuma se chamar. Você faz tudo ali, você faz os orçamentos, atende o cliente, você fecha contrato, você contrata as pessoas para trabalhar, confere o serviço, delega atividades. Então,
sempre é dessa forma. Com o tempo, tudo vai melhorando. Então, quando você faz tudo, você tem que se desdobrar e acaba que uma das coisas fica sacrificada. E no início, eu sacrifiquei essa supervisão de obras. Como tinha essas visitas, contratações, eu acreditava que o encarregado ali, o responsável pela obra, era o suficiente para não ter erro. Ele só executando, ou que seja um empreiteiro, ele só acompanhando a obra, ele mesmo conferindo o que estava sendo feito, na minha cabeça era o suficiente para não ter erros. E assim, as primeiras obras, obviamente, foram as obras que nós mais erramos, foram as obras que nós mais tivemos prejuízos, que nós tivemos retrabalho, que nós tivemos mais problemas, assim dizer, né? Porque a supervisão ela era muito superficial, tá? E isso fez com que a gente tivesse esse tipo de problema, né? Esse tipo de questões aí nas nossas obras. Mas acontece que quando eu consegui distribuir mais esse serviço, hoje eu tenho quem compra o material, hoje eu tenho quem ajuda nessa fiscalização, os encarregados, a equipe de escritório, o atendimento, né? Então eu foco no orçamento e na minha supervisão, a que me é delegada. Com isso, os problemas que nós tínhamos nas obras, eles diminuíram assim, cerca de 80%, 90%. Então, de várias obras que nós temos, poucas dão problemas. E as que dão problemas é porque, de alguma forma, a gente abre mão dessa supervisão diária, dos relatórios semanais, né? E às vezes relatórios até diários, em que tem que relatar tudo que está acontecendo aqui dentro daquela obra, a quantidade de equipe que tem, o problema que deu naquela obra, o material que está faltando, a previsão de chegada de material, tudo sendo comunicado para que a gente possa pegar toda essa informação e tomar uma atitude, obviamente. A gente está tendo algum problema, olha só, estamos tendo um problema de chegar na obra, o efetivo está parado, não tem produção, o material está lá, mas o pessoal desanimou. E aí? Essa é uma informação. O que eu faço com essa informação? Eu dispenso aquela equipe, contrato outra, chamo para uma reunião particular, converso, tento motivar a equipe, peço ajuda para ele, para ver se ele vai querer continuar com esse trabalho. Esse desânimo tem alguma solução? Erro frequente. O pedreiro está errando frequentemente, já foi reportado o 5º erro só essa semana em alguma parede, né? Dentro da obra ele já errou 5 vezes na execução. E aí eu te pergunto, essa é uma informação que vem da supervisão. E aí você tem que pegar essa informação e tomar a decisão, junto com o supervisor. E aí, o que você acha que a gente faz? Vamos substituir esse profissional? Qual é o tipo de problema que ele tem? É pessoal? A gente consegue manter ele na equipe? Vamos trocar de equipe para ver? O que mais acontece aqui é isso. Vamos mandar ele para uma outra equipe que tem uma comunicação melhor e tal, em que o serviço às vezes é mais leve ou mais pesado. Tem uma galera que se dá bem mais com o serviço pesado. Então tudo isso, gente, é trabalhar com inteligência, tá? Isso é um trabalho que ajuda muito. E eu falo para você com toda certeza, cada centavo que é investido nesse serviço de supervisão, cada relatório que é feito, cada feedback que é enviado, tudo isso é convertido para economia, para assertividade, para qualidade no trabalho. Tudo isso é um investimento que você está fazendo, né? Não é um dinheiro que está sendo jogado fora. Muitas das vezes é mais fácil substituir um ajudante. Então, esse tipo de função é indispensável. E eu quero que você comente aí. Não deixe de colocar. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Coloca, fala se você tem alguma experiência por falta de supervisão ou com excesso de supervisão, né? Você teve, às vezes, não sei, quanto é que é uma supervisão? Esse engenheiro que vai acompanhar a sua obra, ele vai te cobrar quanto cada visita? 300, 1.000? Ele vai cobrar quanto? 4 mil por mês? 5 mil? Qual é o valor? Vale a pena? Será? Até que ponto? Me diz aí se você já teve esse tipo de
trabalho. Se você que é engenheiro já supervisionou alguma obra, me conta como foi a sua experiência para eu entender melhor também qual é o problema que você enfrenta hoje. Com certeza, se você está tendo uma baixa qualidade, uma baixa produtividade na sua obra, é porque você não está tendo a supervisão correta. E o supervisor ele precisa ter liderança, ele precisa de ter conhecimento técnico, ele precisa ter capacidade e precisa sim entender muito bem do sistema construtivo em EPS para não pular nenhum tipo de etapa. Tá bom? Deixe no seu comentário. Meu nome é Otoniel Tavares, sou especialista nessa área e nós vamos falar aqui sobre vários assuntos que vai ajudar você a ter a sua casa construída com EPS com 30% de economia. E é isso, não deixe de curtir esse vídeo, tá? Porque vai ajudar a chegar esse conteúdo a mais pessoas e não se esqueça de compartilhar também. Eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que quer construir com essa economia, com qualidade, que quer construir a obra com EPS, que quer ter 30% de economia. Então você vai pegar, copia o link do vídeo, manda para ele conhecer o conteúdo, conhecer esse canal e se inscreva. Muito importante que você se inscreva. Muitas vezes o vídeo não chega até você. Não se esqueça disso. Curta, comente, compartilha, se inscreva e ative o sininho, tá? Porque assim que sair um novo vídeo aqui no canal, você já vai ser notificado e não vai perder esse conteúdo. Forte abraço para você.